Olá, como você vai? Como você está? Estamos em um episódio novo, a caminho. Ouse ser você em histórias que inspiram. Temos uma convidada maravilhosa hoje, a professora Rosiane, que está aqui hoje invertendo os papéis. Ela que é apresentadora do podcast maravilhoso no canal do YouTube, chama Professora Rosiane Santos. E hoje ela está aqui para dividir um pouquinho do desafio, né? Contar um pouquinho de histórias que eu falo que a gente não precisa viver experiências para que a gente se inspire. A gente pode se inspirar no que o outro trouxe de vivência e viver a vida de forma mais leve. Nossa convidada chegou, já vou convidá-la aqui. Está dizendo que ela entrou, mas eu não a estou vendo. Olá! Olá, ser humaninha! Tudo Tudo bem? bem? Tô É uma bem, graças a honra ter Deus. você aqui no nosso episódio. O desafio, eu falo que o desafio de ser você até o ano passado. Este ano a gente já trocou o nome, estamos numa nova versão. Ouse ser você do Histórias que Inspiram. E eu agradeço, é uma honra você estar aqui, ter aceitado o nosso convite para estar participando desse. Não deixa de ser um desafio, né? Então, Sim. a professora Rosiane, como a gente costuma dizer, é professora, é apresentadora no canal maravilhoso do podcast no YouTube. E hoje a gente está invertendo os papéis aqui. Hoje ela é a Verdade. entrevistada. Conta pra gente um pouquinho quem é a professora Rosiane Santos, só que sem ser a professora. Quem é a Rosiane Santos? É, então, né? A Rosiane, ela vem se reinventando, né? Todos os dias eu acho que eu vou me descobrindo um pouquinho, né? Algumas coisas deixam de ser aquilo que eu imaginava e outras coisas vão ganhando prioridade na minha vida, né? Mas a Rosiane, o que é uma menina, uma mulher, né, agora de muita fé. Eu sempre falava, é uma menina, não, eu sou uma mulher de muita fé. Eu sou uma pessoa de muito família, muito família. Minha família, assim, para mim é a minha base, né? Eu falo que eu posso estar com muitos problemas, eu continuo em frente. Mas se alguma coisa em casa começa a desandar, aí eu desabo, né? Porque a minha família é a minha base, né? E eu de ajudar as pessoas, né? De poder dar uma palavra amiga, um ato de ajuda mesmo. Essa é a Rosiane. Eu acredito, eu sou muito sonhadora, eu gosto muito e falo para as pessoas, quando você perde os seus sonhos, você perde o gosto da vida, né? A vida ela é feita para você ter sonhos e buscar realizá-los. Então a Rosiane é essa pessoa, é uma mãezona, é uma irmãzona, é uma amigona e é uma grande professora. E E me agora a conta. apresentadora, né? A nossa linda doutora Patrícia aí, ó. É, sim, a Geisa está aqui também, a Jaque, o Pietro. Sejam bem-vindos. A Joyce. Hoje está sendo muito especial e eu quero que você compartilhe com a gente, Rosiane, como foi que nasceu essa paixão de ser professora? Ser professora nasceu há muito tempo atrás, quando eu tinha 7 anos ainda, né? A minha mãe já trabalhava na escola, eu sou de uma família de professoras, e eu ia com a minha mãe. Então eu entrava dentro da sala, minha mãe na época não era professora, ela era servente. E aí, enquanto ela limpava as salas, eu ia rabiscando na lousa, fingia que eu estava dando aula, ia para a biblioteca, ficava lá mexendo nos livros. Antigamente não era como são as bibliotecas hoje, né? Não tinha esse valor todo. Então, alguns livros ficavam entulhados lá e eu ficava lá revirando todos os livros. Até que eu achei um livro que é Clara Luz, a Fada que Tinha Ideias. Já falei dele algumas vezes.
E eu encasquetei com aquele livro, eu queria ler aquela história. E aí a minha irmã me ajudou, né? A minha irmã na época fazia magistério. E até que chegou o momento que eu aprendi a ler e conseguia ler também. E aí foi só crescendo essa vontade. Aí minha mãe se formou e eu ia com ela, às vezes na escola dela, para ficar lá dando aula. Aí com 14 anos eu entrei no magistério, que foi assim uma mudança muito grande na minha vida, porque eu sempre fui uma menina muito caseira, e aí com 14 precisava sair, né, ir de trem para Osasco, então era uma aventura para mim, porque eu não tinha essa vivência. Aí conheci outras meninas da mesma idade que também faziam esse caminho, e foi aí que começou a história da professora Rosiane, com 14 anos, quando eu entrei no magistério. E como que foi a sua experiência, a primeira vez que você entrou numa sala de aula, pela primeira vez, assim como professora? Como foi? Então, eu já tinha, né, feito alguns trabalhos, eu era catequista, né, na juventude, então eu já tinha essa Vivência? comunicação, né, com as crianças, essa vivência. Quando eu passei no concurso, que eu falei, agora eu sou titular de sala, né, minha barriga ficou gelada, minha mão suava, eu falava, e agora eu tenho 32 vidas na minha mão. A sensação é exatamente essa. Eu tenho 32 vidas na minha mão. E o que que eu vou fazer? Né? Um professor, ele constrói ou ele destrói. A nossa intenção é construir, né? Mas as palavras de um professor têm muito impacto na vida das pessoas. Então, eu pensava todos os dias assim, eu falava assim, eu tenho que fazer o meu melhor. Eu tenho que ser a melhor professora que eles já tiveram e marcar a vida deles da melhor maneira que eu conseguir. Então, além de toda a questão do aprendizado que a gente tem que cumprir, eu sempre priorizei muito essa questão do afeto em todas as salas que eu lecionei, né? E que eu leciono ainda. Então, a importância de você ouvir o seu aluno, de você ter esse cuidado na hora de falar com ele, isso para mim é muito importante. Eu acredito que você tenha Mas, conseguido, porque quando me apresentaram, você falava assim: ela é uma professora que ama o que faz. Ela nem parece ser professora, porque ela faz com tanto amor que ela não parece que está ali trabalhando. Então, é eu acho que verdade. você Eu conseguiu gosto. passar Ai, que isso bom, para os eu seus fico muito alunos feliz. e para as Eu fico pessoas muito feliz. enxergarem isso em você, porque não é só porque dentro de uma sala de aula você está ali, querendo ou não, no ambiente íntimo, né? Mas você conseguir transparecer isso para as pessoas de fora significa que você já carrega isso com você, né? E agora me fala, e a Rosiane, com a Rosiane, quando ela olha no A Rosiane, espelho, com a Rosiane, ela é bem briguenta, assim, sabe? É é, bem briguenta. Nossa, muito briguenta. Às vezes eu sou eu acho, né, assim, eu me vejo uma pessoa bem teimosa. Então, não, tem momentos que isso é bom e tem momentos que isso é ruim, né? Mas eu fico o tempo inteiro me questionando, eu sou bem reflexiva, eu penso, tudo bem, aconteceu determinada situação, foi ruim neste momento, como poderia ser diferente, né? E agora, daqui para frente, como vai ser, né? Eu encaro a vida muito de frente, assim. Às vezes eu tenho medo, todo mundo tem medo, né? Às vezes eu sim. fico com medo, mas eu penso, falo, não, Deus, o Senhor está comigo e a gente vai em frente, né? Então, tudo na minha vida sempre vai ter Deus. Então, eu coloco Deus na frente e vamos embora, com medo mesmo. Porque Por daí, mais se que eu Deus goste está com de você, ser. o medo foge, né? De medo. O medo É, foge de medo. sim, Nossa, verdade. é muito interessante. Eu, no dia que eu estive lá no seu canal, eu pude perceber depois, olhando no seu Instagram, que você também tem um projeto, né? Com futebol. Parece que eu vi você É, a vestida lá gente junto com os meninos num campo. Você joga também? não jogo. Não Não? jogo nada. Não jogo nada, nem bolinha de gude. Mas, assim, a gente tinha mesmo esse projeto, né? Agora ele pausa, né? Aconteceram algumas coisas na minha vida mesmo pessoal, e eu tive que dar uma pausa agora nesses 2 últimos meses. E foi exatamente esse momento de olhar para a Rosiane
e falar, agora você vai se cuidar, né? Você já cuidou bastante e agora você precisa do seu momento. Então, o projeto ele ainda acontece, mas agora com mais leveza, né? Encontros um pouco uma vez por mês, num parque, né? A gente não vai mais fazer o treino mesmo neste ano, a gente já finalizou, para que a gente possa ter também esse momento da professora Rosiane, né? Dela olhar para ela e se cuidar um pouquinho que ela está precisando. Agora, com Precisa. relação à atividade assim, do projeto, é um projeto que trabalha essa questão de brincadeiras de rua, né? Incentivo a tirar a criança do celular, porque o celular tem acabado com a infância, com a adolescência, né? Então, é essa a mensagem que esse projeto quer trazer, que é para que os pais cheguem mais perto dos seus filhos, possam conversar e ter esse momento aí de acalanto com seus filhos, o que hoje está sendo perdido, né? Infelizmente. Sim, é que existem dois lados. O lado que ajuda, a tecnologia ela veio para nos ajudar, mas também se você não Sim, tiver um meio termo ali, ela escraviza de uma forma que ela tira totalmente a infância da criança e até a questão da comunicação, né? E é. você como professora dentro da sala de aula, como que é essa relação assim com a tecnologia? Você tem dificuldade? Questão da comunicação, porque seus são pequenos, né? Não sei se tem essa São questão. pequenos. São pequenos, mas a mudança de público ela é muito grande. Eu comecei em 2006, né? Quando eu já vai fazer 20 anos que eu dou aula ano que vem em janeiro, né? Que eu sou professora. Então, é um público diferente. É um público muito mais ansioso, mesmo sendo crianças pequenas, eles têm. É nato da criança ter essa ansiedade, né? É natural deles. Mas eles estão muito mais ansiosos, um tempo de espera que não existe, né? Então, cada vez mais eles falam mais alto, eles brigam mais. Então, a gente tem enfrentado isso dentro da sala de aula. Infelizmente. E vem muito dessa questão do tempo excessivo de telas, né? As atividades de parque, de ir num compromisso familiar que vai exigir um pouco mais de tempo para que aquela criança aprenda a esperar, elas cada vez mais têm existindo na hora, né? E eles vêm criando isso, infelizmente. Quando eu tive lá no podcast, você falou para mim assim, Cortou! Eu não tô te ouvindo. estava entrando uma ligação aqui. Ah, Quando eu tive no seu podcast, você falou assim, nossa, ela corre. Você fica me nossa! convidando Tô para nessa luta aí, correr. hein? Acho que eu estou num lugar, numa rua sem saída. Acho que vou correr. E aí, como que anda essa ideia? Já Comecei as amadureceu? caminhadas. As caminhadas estão firmes. Sério? Caminhadas, Olha, sério. A Mariana está caminhando comigo também. Levei a Mariana para caminhar. Mas está desenvolvida, né? Porque até mesmo por conta desse momento, né, que eu tô cuidando, tô vendo, tô fazendo alguns exames para ver se tá tudo bem, se dá para correr mesmo, ou se precisa dar uma segurada, né? Pra gente poder aí engatar na corrida, mas a caminhada tá firme. A caminhada. isso é maravilhoso. Eu sempre falo que esse encontro de nós, da pessoa que nós somos, com a que mora aqui dentro, com a que mora fora e a que mora dentro, esse encontro, Sim, muitas vezes não precisaria ser necessário, mas a gente não aprende dessa forma. A gente aprende a olhar uma pessoa para o lado de fora, a gente aprende a olhar outra pessoa para o lado de dentro. E normalmente a gente não olha para que está do lado de dentro, a gente olha muito para que está do lado de fora. E a gente vive numa correria, cumprindo papéis, correndo atrás de sonhos que vai nascendo ali, nasce no nosso coração, quando chega para fora a gente só olha para o lado de fora e a gente acaba não olhando para dentro de quem nós somos. Então eu falo que esse é um sim. convite para a humanidade toda.
que é fazer a interação da pessoa que eu sou dentro com a pessoa que eu sou fora. E aí, quando a gente tem esse encontro, nem sempre ele é amigável, eu falo, porque a gente entra em choque com a versão nossa que a gente não conhece. A gente não sabe como lidar e muitas vezes a gente não sabe nem o que dizer. A gente se torna uma estranha para a própria imagem que a gente vê no espelho. Porque quem a gente vê no espelho, a gente está olhando, só que quando você vai olhar nos seus olhos, você olha uma versão dentro de você que você não tem intimidade. E aí você precisa fazer espaço, escolher, né? Fazer espaço de começar a conhecer, começar a conversar, começar a se tratar com amor, com carinho, porque normalmente a gente até trata bem a imagem que a gente vê fora, e a imagem que a gente vê dentro, a gente é muito briguenta com ela, como se ela fosse culpada. E na verdade, somos duas mãos, né? Estamos no mesmo corpo. Então, o que uma faz, a gente foi ensinado que a outra não deve saber. E na verdade, elas têm que andar em unidade. E aí, esse é um desafio muito grande. Como está sendo esse processo para você, que você falou que está fazendo essa jornada? Foi muito difícil no começo, né? Porque foi uma pausa que eu não esperava, né? Foi uma pausa forçada. Foi uma pausa assim que do dia para noite eu falei, eu preciso mudar. Eu já vinha num processo, né, de reflexão referente a isso, já tinha tentado algumas coisas, mas eu não dava continuidade. Eu começava e parava, começava e parava. Outras coisas vinham na frente, né? E aí chegou um belo dia que eu fui, né, numa consulta médica, a médica veio, falou assim, ó, você precisa mudar algumas coisas na sua vida. Fazer esses exames e a gente vai cuidar de você. Mas você também precisa me ajudar. Combinado? Eu na hora, combinado. Combinado, mudei agora, já nesse momento. Já tô mudada. Saí de lá uma nova Rosiane, né? Foi um momento bem difícil. Eu chorei bastante, né? Porque eu não esperava. E aí, de repente, eu falei, quer saber? Vou começar pela alimentação. E aí, coloquei a minha alimentação, coisa que eu falava assim, eu não consigo. Ai, eu não fico sem isso. Menina, faz, ó, meses, dias já que eu não tô comendo determinadas coisas e não tá me fazendo falta, né? Então, comecei por aí. Falei, vamos lá no nosso detox de dentro para fora, né? Aí fui, comecei com a alimentação, a caminhada já tinha começado, mas bem pouquinho, aí já intensifiquei a caminhada e outras coisas, né? Terapia, meditação, então tudo isso tem me ajudado muito, né? É um momento que a gente para foi uma mudança forçada? Foi. Falar que, nossa, ela estava preparada para essa mudança, não estava, não. Foi forçada, assim, porque chegou um diagnóstico que falou assim, você precisa parar com certas coisas na sua vida. Vamos lá, transforma, vira essa página aí. Você, na época, estava com 39, né? Sabe que eu fiz 40, Eu tô sabendo que segunda-feira, você né? fez 40 ontem, né? Ontem. Foi. Fiz 40, na segunda, né? No dia 27, eu fiz 40 Ah, no dia anos. 27. E foi. E assim, as pessoas falam muito sobre essa marca do 40, né? E ela também me fez refletir bastante. Agora, você chegou dos 40 anos, então, não parece, eu não me sinto com 40 anos assim, falar, nossa, Rosane, você já está com 40 anos, já estou com 40 anos muito bem vividos, com muitas histórias para contar, né? Histórias boas, algumas um pouco meio tristes, assim, que carregam algumas decepções, igual a todas as pessoas, mas faz parte, né? Para a gente evoluir, para a gente crescer, a gente precisa passar por essas histórias e de cabeça erguida, né? Que é a melhor parte aí. É muito importante isso que você falou da idade, de você passar de fase. Eu falo que existem duas fases bem desafiantes assim para a mulher, acompanhando principalmente as mulheres que eu convivo e eu mesma, claro. Existe a fase do 29 por 30. Existem algumas mulheres que elas entram em parafuso mesmo quando elas vão passar do 29 por 30, nada tá bom.
ela se sente a pessoa mais horrível do mundo, tá tudo ruim. E às vezes a pessoa é uma Barbie e ela olha, se sente feia, né? E às vezes ela não é gorda, ela não tá acima do peso e ela se sente assim muito. Ela olha, a imagem dela é totalmente transformada, ela não enxerga a realidade. Isso é o fato. E quando você não passa por essa transição do 29 para o 30, eu passei tranquilamente. Do 39 para o 40, amiga, Tô nessa fase aí. foi desafiante, porque eu me olhava no espelho e eu não me enxergava. Eu enxergava somente aquilo que eu não gostava, que eu não estava de acordo. E não tinha cristão no mundo que fizesse falar assim: nossa, Janete, você é tão bonita, nossa, você parece mais nova do que você aparenta, assim, de fato tem. E aí eu atendia clientes todos os dias, e aí elas chegavam e falavam assim: nossa, você é bem novinha. E eu falava assim: mas eu tenho 39. Nossa, não parece. E eu ficava assim: gente, mas eu tô ficando velha. Como que a pessoa não percebe? E aí foi onde eu percebi também, porque daí a pele vai ficando mais flácida. É, tem todas as questões hormonais, o rosto ele vai tendo uma queda, a barriga vai tendo um volume maior. E aí eu ficava assim, gente, eu preciso fazer atividade física, eu preciso, a alimentação já tinha melhorado e eu tinha um fraco por doce. Eu ficava assim, gente, o doce ganha de mim toda vez. Eu falo, não vou comer, e eu comia. Eu comia. É difícil. E eu falava assim, não, mas eu mereço, eu trabalhei muito essa semana, eu tô muito cansada, eu mereço. E aí foi muito desafiante, foi interessante porque eu passei o ano assim buscando melhorar o meu olhar e o meu chicotinho, ele era constante. Eu me criticava muito, me autocriticava. Então não precisava ninguém me criticar, eu mesmo já fazia isso valendo por 10. Então, depois eu fui entendendo que eu me agredia, porque o que eu via no espelho, eu não via a minha imagem, eu via aquilo que eu sentia. E o que eu sentia não estava em harmonia. Estava numa erupção mesmo, era um vulcão assim, em plena atividade, pegando fogo, e eu não tinha consciência exatamente do que é que eu tinha. Porque era tudo. Para todo lado que eu olhava, nada estava bom. E foi interessante porque daí eu fiz 40. E aí no dia que eu fiz 40, todo mundo me dando parabéns, aí quarentando, e a gente brincando, nossa, a vida começa aos 40 e tudo. No outro dia, eu me senti a pessoa mais maravilhosa do mundo. E desde então eu comecei a olhar e falar assim: quem eu vejo no espelho sou eu. Eu preciso me aceitar exatamente do jeito que eu sou. Não tá bom, então vamos melhorar o que eu estou olhando e não estou gostando da forma que está. Então vou precisar fazer. Eu ia para academia, mas eu gostava de corrida, de fazer aquela aula lá, jump, step, só aeróbico. Musculação, Sim. meu Deus, não gostava. Eu preciso fazer musculação para poder fortalecer. Então eu precisei passar por esse olhar de aceitação, de olhar e falar assim, não, eu estou dessa forma, não estou gostando, mas foi muito leve. E eu ficava olhando assim, mas o que mudou? Mudou que do 39 para o 40 em questão de uma semana. Quando eu olhei, eu ficava assim, gente, como o nosso emocional é doido, né? Assim, parando para pensar, que eu fiquei inerte ali naquela loucura de falar assim, gente, eu tô envelhecendo. E aí, para ajudar, quando a gente tá com essa energia de estar envelhecendo, aí alguém passa na rua e fala, ô tia, tudo bem? Eu ficava assim, gente, tá me chamando de tia. Não gosto que me chama de tia, só meus sobrinhos. E parecia que eu atraía o povo. E, e é desafiante que eu vejo que uma grande maioria das mulheres, elas passam, quando não passa do 29 para o 30, passa do 39 para o 40. Eu passei do Sim. 39 para o 40. E você?
Então, do 29 para o 30 foi uma fase muito linda da minha vida, assim, que eu agradeço muito a Deus, que foi quando a Mari nasceu, né? Então, era um sonho, assim, eu queria muito ser mãe, e aí a Mariana nasceu, eu tinha 29 anos, então para mim foi uma fase maravilhosa, porque eu consegui realizar o meu sonho, mas foi uma transformação gigantesca, né? Porque eu enxergava a maternidade de uma forma, e eu vi que ela era bem diferente daquilo que eu estava imaginando, né? Desde o momento que eu cheguei em casa com ela, aí os dias foram passando e aí, né, eu ficava assim, eu chorava desesperadamente, porque eu tinha muito medo de tudo, eu não dormia mais. E aí tive que procurar um médico para ele poder me ajudar. Ele falava assim: calma, você vai conseguir, vai dar tudo certo, calma. Mas passou, né? Foi uma fase, né, da menina Rosiane para a mãe Rosiane e foi muito bom. Eu aprendi muito nessa época, né? Acho que por viver esse sonho da maternidade foi um pouco mais fácil, embora tenha sido um turbilhão, né? Agora, dos 39 para os 40, aconteceu essa situação, né? Da médica chegar e falar assim: vem aqui, lindinha, vamos cuidar de você, né? Tá se cuidando direito. Vem aqui que a gente vai cuidar e vai mudar essa alimentação, vai fazer os exames necessários, né? E aí foi um choque. Falei assim, opa, peraí, é a minha vida. Eu não tive nem tempo direito para pensar nos 40 anos que estavam chegando. Eu só queria pensar que eu precisava melhorar ou que estava errado comigo. Né? Eu falei assim, não, eu preciso melhorar essa situação aqui, eu não aceito isso na minha vida. E aí foi que eu comecei a alimentação, meditação, oração, né? Eu já sempre fui uma pessoa de muita fé, mas eu voltei muito mais para Deus, me colocar em primeiro lugar. Então essa foi a grande mudança, assim, de peraí, vamos lá, devagar. Você, o que você quer. Não é o que seu esposo quer, não é o que a Mari quer, não é o que sua mãe quer, não é o que seu chefe quer, é o que você precisa. O que você precisa nesse momento. Então foi um momento que eu parei. Vamos lá, Rosiane, agora é você. Né? Então, essa minha transformação foi nessa situação. Eu não tive nem muito tempo para olhar para os 40 anos. Eu só queria fazer 40, 41, 42. E assim, entendeu? Eu não queria nem pensar que eu ia estar chegando agora. Né? Eu só queria mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Essa situação de você passar um laudo médico em uma decisão te deixa apavorada. Hoje, graças a Deus, eu já estou bem encaminhada, já estou cuidando da situação, né? Já mudei muita coisa, então eu estou mais sossegada. Eu consegui encontrar uma luz no fim do túnel, mas é um susto muito grande que a gente leva e que faz a gente parar e bora se cuidar. É um dia de cada vez, né? E como você diz brilhantemente, quem é que está ali naquele espelho? Quem você está vendo? Você ama essa pessoa que você está vendo? Então, se você ama essa pessoa que você está vendo, você precisa cuidar dela. Você precisa falar para ela, ela é maravilhosa, ela vai conseguir e agradecer um dia de cada vez. E por você ter chegado nesse momento, eu falo que esse momento é um momento do despertar. De você Sim. olhar e falar assim, olha, eu amo você, não está do jeito que deveria estar, mas bora pra frente. Vamos porque é no hoje que a gente muda as coisas, não é amanhã nem ontem, né? No hoje. Então, no hoje, o que que eu posso fazer por mim? O que que eu posso fazer para melhorar e sair dessa situação? Muito isso mesmo. E agradecer, né, de ter essa oportunidade, né, de você poder parar e até aqui tudo bem, tem coisas que você não gostou, não deu muito certo, mas e daqui para frente, né? Então, sempre olhar, eu falo que eu gosto muito de ver o lado bom das coisas, e eu realmente vejo o lado bom das coisas. Você não pensa nas coisas ruins? Penso nas coisas ruins, elas podem acontecer, né? Existe uma probabilidade de pensar pelo lado bom. Então, todas as coisas que eu penso sempre do lado bom.
Até mesmo quando eu tô brava com alguma situação, com alguma pessoa, eu falo assim, não, peraí. Pensa nas coisas boas que ela já te fez, vai. Vamos tentar deixar essa raiva passar. Vamos deixar um pouquinho de lado, porque a raiva vai fazer mal só pra você. A É. raiva não vai afetar ela. Você vai ficar aí remoendo, remoendo, e ela vai continuar linda e formosa lá, fazendo mais raiva pra você. Então, ó, pensa nela, entrega para Jesus, né? E vai ser feliz. E eu gosto muito de falar uma coisa que, às vezes, quando uma pessoa está com raiva, como você falou, de acontecer as situações na nossa vida, a gente até olhar o lado bom, até perdoar a pessoa, né? Mas guardar dentro de nós, nossa, por que que eu caí nessa? Por que que eu passei por essa situação? Então, assim, também de olhar e se perdoar, né? Porque a raiva pelo outro, por alguma situação que ocorreu, eu falo que é sempre a pessoa tá ali com o veneno na mão e aí é ela que tá tomando, não é a outra pessoa. E aí ela até perdoa a outra pessoa, mas ela não se perdoa. E aí esse não se perdoar é que deixa dentro de nós vestígios, que daí vai sendo transformado em sintomas físicos, né? Eu falo que é um cansaço, uma dor de cabeça, uma ansiedade, alguma coisa, simplesmente porque a gente não se perdoa. E aí a gente guarda debaixo de um tapete num lugar bem escondido mesmo, entendeu? Mas a gente está numa época que não tem mais tapete para esconder nada, não tem mais. Exatamente. E aí você precisa lidar com esses sentimentos dentro de nós que a gente guarda e não lida. E uma dessas, às vezes, são situações que a gente não gostaria de ter passado e a gente passou, né? Às vezes por nós mesmos, às vezes por conta de outras pessoas. E aí é a gente abrir essa caixinha dentro de nós, que está ali guardado, alguns sentimentos que às vezes, por isso que eu falo que o chicote às vezes é muito forte para a gente, que a gente é capaz de perdoar o outro, mas a gente tem dificuldade de perdoar a nós mesmas. Então, de olhar para a gente com muito amor, com muita aceitação, dar colo, porque se a gente soubesse, a gente não teria passado por aquilo, e que a gente transforme, né? As dores que a gente passa em perdões para nós mesmas, porque a gente fez o nosso melhor. A gente não tem como controlar o outro, mas a gente tem como gerenciar aquilo que a gente sente e, como você falou, olhar pelo lado positivo, ver as coisas positivas que o outro fez, né? Mas também ver tudo de positivo que você fez, né? Que eu fiz para mim. Então, é muito esse olhar amoroso e carinhoso para conosco. E eu falo que essa é uma das grandes dificuldades quando a gente não olha para dentro de nós, de não enxergar que dentro de nós a gente guardou coisas que você nem imaginava que tinha guardado. Nem imaginava. E aí, quando você descobre, você fica assim: Meu Deus, eu guardei isso, guardou. Acontece, né? Acontece e acontece muito, 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 né? A psicóloga ela usou exatamente essa palavra, somatização, né? Então, às vezes, o que acontece no seu corpo são as coisas que, né, que você foi guardando, 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 e uma hora tem que explodir. Para onde ela vai explodir? Para o seu corpo, O corpo. né? Então, que a gente tenha esse cuidado, né? Você falou, a nossa mente, ela é muito poderosa, e ela é muito poderosa mesmo. Uma das coisas que eu fiz agora, no mês de setembro, eu peguei alguns livros, né, para ler, para buscar essa força de resgatar, falar assim, você consegue, né? A gente tem alguns problemas e você consegue resolver eles. Calma, respira e aprenda com tudo o que está acontecendo. Então, eu fiz algumas leituras e todas elas falavam sobre isso, o poder da sua mente. A sua mente, ela vai te tirar de todas as situações que não estão boas na sua vida, mas você precisa se permitir e trabalhar isso dentro de você. E a nossa mente, com tanta informação, com tanta bagunça, né, com tantas coisas para resolver, a gente não para ter esse cuidado com ela. E ela é extremamente importante, né? Tem tantos casos que a gente tem visto de depressão, crise de ansiedade, né? E se eu pudesse parar agora, nesse momento, e falar, eu falaria assim, ó, respira.
tudo na vida tem um jeito. Só não tem jeito para a morte. Você fala. As outras coisas, elas vão se encaixar. O tempo de Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito na nossa vida. E tudo vai acontecer no tempo certo. A gente não pode falar, eu vou ficar esperando, esperando e não fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas a gente precisa acreditar que existe um tempo para as coisas acontecerem e elas vão acontecer. E a gente cuidando da nossa cabeça, tratando, né, respirando, buscando boas leituras, bons vídeos, né, boas pessoas como você e tantas outras que têm ajudado a gente, né, com esse trabalho lindo de vídeos, para que a gente possa encontrar essa força. Porque eu passo por problemas, você passa por problemas, o mundo passa por problemas, né? Então, como que a gente vai enfrentar essas situações e cuidar da gente, Sim. preservando a nossa pessoa, o nosso psicológico? Como que a gente vai mudar, né? De verdade. Tá, hoje eu vou fazer um desafio com você. Ai, meu Deus, eu adoro desafio. Ai, Jesus. Mas é fácil. Você é professora, a gente tem aquela noção. Professora é muito inteligente, professora sabe tudo. Você sabe que as Ai, hoje a crianças pensam professora está isso, de você não folga. sabe? Eu pensava assim da minha professora. Não é verdade que as crianças pensam assim da professora? Eles pensam. Pensa que a gente mora na escola também. Você mora aqui, professora? Fala, não, eu moro na minha casa. É verdade. Então, eu ia pedir para Rosiane mandar uma mensagem para Rosiane, de 29 anos. De 29? Isso, considerando você hoje. Menina, pode chorar a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima, para de ter medo das coisas, né? O dia tá aí, foi difícil, mas vem a noite, amanhã é outro dia, o sol vai nascer, vai brilhar para todo mundo, né? E você tem que buscar a sua luz, né? A Mariana tem uma frase, ela escreveu em cima da cama dela assim: brilhe seu próprio brilho. Eu falaria isso para Rosiane, de 29 anos, né? Embora eu estivesse numa fase muito boa, né? Que foi a gestação, eu falaria isso para ela, né? Brilhe seu próprio brilho, para de ter medo das coisas, das pessoas, do que pode acontecer, né? Tenha mais fé, mais coragem, ergue essa cabeça e segue a vida. Ai, maravilhoso. Já peguei para mim. Deixa eu brilhar meu próprio brilho. É, ela escreveu, achei tão bonitinho. Aí eu entrei e falei, nossa, Mari, que profunda você. Brilhe seu Verdade. próprio brilho. Verdade, A gente verdade. aprende muito com as crianças, né? A gente Sim, aprende muito com as crianças. E ter essa pausa para ouvi-las é muito importante. sim. Menina, eu tive um déjà vu agora. Brilhe seu próprio brilho. E a gente já está quase chegando ao final do nosso bate-papo gostoso, do Ouça Ser Você. E eu acho maravilhoso. Não é, doutora Patrícia? Ó, vamos brilhar nosso próprio brilho. E agora eu quero pedir para você também deixar uma mensagem para as pessoas que estão aqui neste momento com a gente, que vai estar assistindo depois, nosso momento agora, uma mensagem para que elas guardem no coração também e tragam para a vida. Sim, antes de falar a mensagem, eu gostaria de mostrar isso aqui, ó. Indicar para as Ah, pessoas novamente. ah, Fantástico, maravilhoso. Por favor, gente, mulheres transformadas para reinar. Maravilhoso. Hoje é o Dia Nacional do Livro, né? Então, deixo aqui a minha dica para vocês. Fantástico. Estou esperando o outro livro, tá? Não, não esqueci, não, no Janete. Estou estou, aguardando. estou na Já está revisão, reservado estou lá. É. na prova aqui do livro, mas vai sair esse ano, tá maravilhoso, assim, eu estou muito emocionada com a preparação, assim, final, né, das provas, fazendo revisão, colocando, tipo assim, contracapa, capa, as coisas que tá escrito. Então tá sendo muito incrível e tá sendo uma experiência muito diferente de quando eu fiz a consultoria, porque eu participei, mas não participei assim de forma individual das escolhas de tudo.
E aí eu falava assim, gente, mas a gente tem que escolher o tipo, entra o capítulo, pula a página, o recuo. Nossa, eu não sabia que tinha que escolher tudo isso. Vai ter desenho, não vai ter, como que vai ser a capa, quais são os detalhes. Então está sendo muito interessante essa experiência assim, de aprendizado, que é muito mais profunda. Às vezes a gente pega um livro, muda meu olhar em relação aos livros, a gente pega um livro. Então tudo que está ali na orelha do livro, na contracapa, na orelha da contracapa, tudo foi pensado, tudo é pensado nos detalhes, né, para poder trazer Sim. uma experiência. Eu falo que o livro ele é uma experiência para quem está lendo, uma vivência, né, para trazer algo para a vida dela. E eu acho interessantíssimo, porque enquanto você está lendo o livro, por exemplo, enquanto você está no meu capítulo, você está ali comigo. Sim. É maravilhoso. Eu indico, por favor, né, quem puder aí, compre esse livro, porque é fantástico mesmo e traz as histórias reais de muitas mulheres, né? Coisas que a gente escuta das nossas amigas e ali vem e elas venceram. Então, às vezes, você tem uma amiga que está passando por um momento difícil e ali tem uma reflexão para que você possa ajudar essa pessoa e você mesma, né? Que às vezes também passa por algumas situações difíceis na vida. Bem, eu gostaria de agradecer imensamente esse momento, né, de estar aqui com você, você, doutora Patrícia, e todas as pessoas que eu encontrei esse ano de 2025, o ano passado também, algumas pessoas, quando eu comecei o podcast, trouxeram muito aprendizado para a minha vida, muito, muito, muito mesmo. Então, eu sou muito grata, né? Agradeço por ter conhecido vocês. Vocês são incríveis, mulheres incríveis, e que se disponibilizaram a trazer através da fala, né, para as pessoas muitos conhecimentos de transformação das vidas, né? Com a nossa própria vivência, mostrar, olha, é possível mudar, né? Você consegue, a gente consegue. Esse momento, né, de me despedir, eu gostaria de falar para as pessoas que elas tivessem mais fé, que elas acreditassem que existe um Deus maravilhoso, poderoso, grandioso, que cuida de todos nós, né? E com muito carinho, com muito amor, que às vezes a gente passa por momentos difíceis na nossa vida e a gente se desespera. Nós somos seres humanos, então nós temos essa deficiência mesmo, né? Do medo, do aquilo que é desconhecido, mas que existe um Deus que cuida de nós e que em todo momento Ele está ali do nosso lado, Ele nos carrega no seu braço, né? No seu colo, que a gente não precisa ter medo. E que a mudança, ela é importante. Algumas pessoas têm medo da mudança, mas a mudança, ela faz parte. Ela serve para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente olhe para trás e fale, nossa, eu passei por isso, né? Foi uma tempestade e foi só um ventinho. Então, assim, acredite mais em você, acredite em Deus, valorize as pessoas que estão ao seu lado, sua família, seus amigos, né? Todas elas têm um traço de Deus. Deus não coloca as pessoas no nosso caminho à toa. Todas elas têm ali uma influência divina sobre você, numa palavra, num abraço, num beijo, num aperto de mão, num olhar carinhoso. Então, que você se ver de uma maneira plena, de uma maneira que você cada vez mais encontre esse amor próprio. Você se valorize e se valorizando, que você também valorize as pessoas que estão ao seu lado, que são muito importantes. E os presentes que a vida nos dá. Né? E um beijo Eu para você. agradeço, foi uma honra dividir esse momento agora com você. Eu sempre falo, né, que a nossa vida ela é feita de muitos momentos e nós somos prova disso, que eu falo assim que o universo ele conspira a nosso favor, nos uniu de uma forma tão maravilhosa que a gente fala assim, nossa, que coincidência! E aí a gente vai aprendendo que não existe coincidências na vida, existe frequências e existe energia. E a gente vai atraindo para nossa vida pessoas maravilhosas como você, que o universo me trouxe de presente e Nós! me trouxe de presente.
E eu falo assim, você convive diariamente, né, com a minha irmã. Uma E, linda. Beijo. e foi dessa forma, né, que a gente se conheceu. E depois a gente foi descobrindo pontos em comum, pessoas em comum, que também foi maravilhoso. Então eu falo assim que o universo nos apresentou uma para outra. Deus falou assim, não, vocês precisam se conhecer. E foi uma honra ter você aqui com a gente, que mais para frente a gente possa repetir novamente, falando sobre o livro, você contando que você já pode correr, já pode Tô correr, na então caminhada. registrado em live, entendeu? Mas pode caminhar também, não tem problema. Pode caminhar também, a gente pode fazer uma prova, você faz a caminhada e eu faço ali com você. Combinado. Tá bom? Então, uma honra ter você com a gente nesse momento, por ter aceitado o convite, de estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história. Eu falo que é sempre um recorte, mas que serve de inspiração para outras pessoas, de colocar voz, dar voz para Rosiane, para que ela possa se expressar cada vez mais, que ela não seja apenas a professora, que ela seja cada vez mais Rosiane para a Rosiane. Então, foi uma honra, né? E você que vai estar assistindo aqui no momento agora, você também receba esse amor que a gente colocou aqui nessa live, porque ela traz momentos de vida, que você possa levar todo esse amor que a gente depositou aqui, um pouquinho também para o seu coração. Beijo. Beijo. Brilhe seu próprio brilho. Seja Brilhe seu feliz. próprio brilho. Frase da Mariana, hein? Vamos fazer assim para depois encerrar e eu conseguir tirar o print. Bye, bye. Bye, bye.